Momento Saúde. E quando a gente ouve essa vinheta, é muito importante, é um alerta, porque vem assunto para lá de importante, como todos do programa, né? Mas quando a gente fala de saúde, a gente precisa realmente ficar alerta. E um dos alertas que a gente vem fazer hoje é que o colesterol atinge hoje a 40% da população brasileira, colesterol elevado. Então a gente vai falar agora sobre esse assunto com o endocrinologista, o doutor Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista. Doutor Luiz Carlos, tudo bem? Luiz Antônio, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada por nos atender. Junei. É um prazer muito grande participar do seu programa. De fato, agora, no dia 8 de agosto, foi o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Sim. Não é um dia para ser comemorado, é Sim. um dia para servir de alerta, no sentido de as pessoas, a imprensa, as pessoas que são importantes no sentido de fazer opinião, estarem atentas quanto ao colesterol elevado, como já citasse, cerca de 40% das pessoas têm um colesterol elevado, o que pode acarretar o risco do aparecimento de doenças cardíacas e circulatórias. Sim. Doutor, a gente ouve muito falar assim, não sei se existe isso, o colesterol bom, colesterol ruim. É uma coisa meio popular, mas isso existe? Existe, sim. E é importante a gente poder esclarecer. Uhum. O colesterol ele é produzido pelo próprio organismo, né, pelo fígado, né, haja visto que é matéria-prima para a produção de vários hormônios da glândula suprarrenal, principalmente Sim. os hormônios sexuais masculinos e femininos, né, além das gônadas, além do testículo e do ovário. Uhum. Mas tem algumas pessoas que têm um aumento da produção do colesterol. Na realidade, o que é esse aumento? O colesterol, na medida que é produzido, ele é controlado por uma enzima. Uhum. E algumas pessoas têm deficiência dessa enzima. Então, quando a gente tem o colesterol aumentado, a gente tem que avaliar o colesterol total, que é a soma do colesterol bom e o colesterol ruim. Uhum. Por que o colesterol bom e o colesterol ruim? O colesterol bom é de uma molécula grande. Ele não tem a capacidade de penetrar nos vasos, fazer a lesão que leva à formação da placa de gordura nas artérias. Sim. E já o colesterol ruim, que é o LDL colesterol, ele é uma molécula pequena que penetra na membrana da parede dos vasos, promove a placa de gordura, e essa placa de gordura que pode evoluir com o infarto e o AVC, o derrame. Uhum. Agora, quando é que o colesterol alto ele se torna preocupante? Quando é que dá aquela luzinha de alerta no paciente? O colesterol bom, que é o HDL colesterol, quanto mais alto, melhor. Mas lembrando que algumas pessoas têm um nível mais baixo de colesterol bom, que é o HDL. Isso Sim. não quer dizer que aumente o risco. Uhum. O grande problema é o colesterol ruim, o LDL, quando está aumentado. Sim. Para a gente interpretar o valor do colesterol, se ele está adequado ou não, do LDL colesterol, do colesterol ruim, a gente avalia o risco cardíaco do paciente. Se o risco cardíaco do paciente for baixo, o LDL colesterol pode ficar até 130. Se o risco cardíaco é moderado, ele tem que ficar abaixo de 100, o LDL colesterol. Uhum. Se o risco cardíaco do paciente é alto, ele tem que ficar abaixo de 70. Sim. E se o risco cardíaco é muito alto, o LDL colesterol tem que ficar abaixo de 50 miligramas por decilitro. Uhum. Então, o valor depende do risco do paciente. Sim. Agora, o colesterol alto, ele provoca algum sinal, algum sintoma no paciente, algum alerta, assim, eu estou sentindo isso ou aquilo? Essa é uma das preocupações, Junei, porque não dá manifestação. Uhum. Né? A não ser casos de hipercolesterolemia, que é aumento do colesterol de origem genética, com níveis muito altos de colesterol, a pessoa pode apresentar o que a gente chama de chantelasma.
A xantelasma é um sinal de gordura, por exemplo, no canto do olho, que nós podemos ter, algumas pessoas têm, ou na articulação do cotovelo, na parte externa, ou na Sim, articulação do joelho. Então, são, assim, chama muita atenção que é assim, como se fosse um tumor de gordura, né? A gente entendi. chama de xantelasma, mas Uhum. são casos muito raros e, aliás, casos muito graves. Agora, doutor, o senhor conversou com o Junei, que é o nosso produtor, eu sou a Leda, tá? Ah, desculpa, Leda, Imagina! É que desculpa, o senhor não Leda. está vendo o nosso caracteres aqui, mas não tem problema. Doutor, Tá, então, o que que causa ou quais as causas do colesterol alto? Leda, o colesterol alto, a causa mais importante é de origem hereditária, de origem genética. Então, aqueles pacientes ou aquelas pessoas que têm o histórico familiar de colesterol na família paterna ou Uhum, na família materna, ou principalmente tanto paterno como materno, entendi. desde assim, de forma muito precoce, já quando na infância, já deve ser feita a avaliação dos níveis de colesterol. Uhum, A gente também tem as causas alimentares, que são menos frequentes, ou seja, aquelas pessoas que ingerem uma quantidade muito alta de alimentos ricos em colesterol, por principalmente exemplo, alimentos, por exemplo, alimentos ricos em gordura de origem animal, a uhum, carne vermelha gorda, né? A pele do frango, uhum, carne de porco, carne de carneiro, carne de ovelha, frituras, sim. miúdos, frutos do mar podem ser ricos em colesterol, a gema do ovo, a manteiga. Então, o queijo amarelo são alimentos ricos em colesterol. Tá, agora quem está nos escutando, doutor, ou nos ouvindo, ou nos vendo pelo canal do YouTube, assim, mas eu tenho que parar de comer tudo isso? Não, né, doutor? Não, absolutamente, né? Quando a gente tem, daí a gente avalia o risco cardíaco de cada paciente. Claro. Se esse paciente dependendo do risco cardíaco, o seu colesterol está nas metas, ele não precisa se omitir. Ele pode comer as coisas que ele gosta, mas assim, de uma maneira sensata. Uhum, É importante que tenha uma alimentação saudável, mas nada impede de comer uma guloseima, algum alimento que tenha preferência, desde que não seja de forma abusiva. Mas reforçando, a grande maioria, o que mais impacta no aumento do colesterol é um fator genético, um fator sim. hereditário. Tá? Então, Aham. não é alimentação. Então, mesmo o paciente tem um colesterol aumentado, está em tratamento com um medicamento para reduzir o colesterol e está nas metas, ele pode fazer uso desses alimentos sem Sim. abusar, sem Aham. problemas nenhum. Agora, doutor Luiz Antônio, é possível a gente prevenir o colesterol alto ou nessa condição inevitável da hereditariedade, como o senhor falou, com o passar dos anos, eu tentar controlar isso? Leda, pode ser assim, a gente infelizmente não consegue controlar, né, a parte genética, né? Sim. A gente pode controlar os fatores que a gente chama de epigenéticos, ou seja, ambientais. Uhum. Então, sempre ter um estilo de vida saudável é importante, tanto do ponto de Sim. vista de alimentação, uma alimentação, então, saudável, evitando os alimentos ricos em colesterol, né? Sem deixar de usá-los em situações de exceção, e também praticar esporte, fazer atividade física, ocupar a cabeça com coisas boas, respeitar o horário de sono dentro do possível, Uhum. horário de repouso, horário de lazer e se socializar. Tudo é importante, tudo isso é importante para a nossa saúde. Claro. Agora eu vou perguntar algumas coisas para o senhor que às vezes as pessoas falam e a gente não sabe se é mito ou verdade. Por exemplo, uma pessoa diz assim: ah, uma pessoa magra, ela não tem colesterol alto. Isso é verdade ou é mentira? Não, isso é um mito, porque Aham. como é hereditário, nós podemos ter pessoas magras com colesterol aumentado e pessoas com excesso de peso, Sim. sobrepeso e obesidade com colesterol aumentado. Agora, só uma observação, do ponto de vista ambiental, os pacientes obesos ou com sobrepeso,
eles podem ter o colesterol aumentado com maior prevalência. Sim. Mas não impede a pessoa magra ter o colesterol aumentado. Claro. Agora, comer, tem diz assim, não pode comer muito ovo de galinha porque aumenta o colesterol. Pode comer, não vai aumentar o colesterol se não tiver predisposição genética. Sim. E se fizer o exame, o colesterol estiver dentro das metas, baseado no risco cardíaco, né, ele, se estiver dentro das metas, pode comer o ovo sem problema nenhum. Claro, pode comer todo dia. Pode comer todo dia sem problema nenhum. Aliás, é um alimento de um valor nutricional muito importante. Agora, para terminar a nossa conversa, carne de frango tem menos colesterol que a carne vermelha? Sim, a carne de frango, né, com exceção da pele, né, tem menos colesterol, e a carne de porco, mais especificamente o lombo, que é uma carne branca também, tem menos colesterol do que a carne vermelha. A carne vermelha, por si só, Leda, mesmo sendo magra, ela tem bastante gordura, né, nas suas fibras. Se a gente pega uma carne vermelha, um filé mignon, né, a gente prepara acebolado, por exemplo, e bota na geladeira depois com aquele molho, o molho ele fica duro que nem uma pedra. A água não fica duro. O que fica duro é a gordura. Então, a carne vermelha magra tem mais gordura, mais colesterol do que a carne de frango e a carne que o lombo de porco. Doutor Luiz, agora para a gente encerrar mesmo, por exemplo, uma pessoa com colesterol muito alto, sem controle nenhum, isso pode trazer algum problema cardíaco, ela pode ter, de repente, um infarto, um AVC, alguma coisa por conta do colesterol alto? Sim, isso é muito importante, tá? A grande preocupação com o colesterol alto, que o colesterol ele pesa mais que a água, pesa mais do que o sangue. Ele se precipita nas artérias, na parede das artérias, forma a placa de gordura e, na medida que vai evoluindo, pode diminuir a luz desse vaso. E chegar a entupir esse vaso, né, em artérias e membros inferiores, nós podemos ter a trombose, que pode levar ao comprometimento da circulação das pernas. Né? Se ocorrer esse processo nos vasos coronarianos, no coração, pode levar ao infarto. Nas artérias do sistema nervoso central, pode levar ao AVC, o derrame. Então, se combate o colesterol, tem que ser tratado, porque ele é um fator de risco muito importante para eventos duros, ou seja, infarto, AVC e morte secundária ao infarto e AVC. Então, hoje há quem defenda que os remédios para reduzir o colesterol deveriam estar na nossa água para prevenir o aumento do colesterol, né? Mas, lógico, as coisas não são assim. A gente trata cada paciente individualmente. O paciente é o centro do tratamento e cada paciente tem a sua necessidade individual. Claro. Doutor Luiz Antônio de Araújo, médico endocrinologista, muito obrigada. Foi muito didático, muito fácil e simples de a gente entender. Não foi letra de médico, foi bem fácil de entender tudo. Obrigada e, com certeza, em outras oportunidades eu faço questão que a gente converse sobre outros assuntos. Muito obrigada. Muito obrigado, Leda. Foi um grande prazer. Parabéns pela iniciativa de divulgar os problemas relacionados ao colesterol. E desculpe mais uma vez ter trocado o teu nome. Imagina, sem problema nenhum. O senhor trocou o meu nome por um colega que eu adoro e que é o produtor desse programa. Não tem problema nenhum. Obrigada, viu? Eu não poderia esquecer que Leda é o nome da minha irmã, então não vou esquecer. Então pronto, agora o senhor não esquece mais. Obrigada, doutor. Um abraço. Bom trabalho para vocês. Para o senhor também. Muito obrigado. Um abraço.